E quando a gente está falando de individualismo, quando a gente fala da jornada, da peregrinação da fé, ele é um grande problema. Ele é um grande problema porque a fé é uma fé de um povo. Quando você olha para as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é o livro da revelação que a gente pauta para entender quem é Deus, ele não foi destinado a indivíduos. Ele foi sempre entregue para o coletivo. Ele foi guardado pelo coletivo. Ele foi sempre interpretado pelo coletivo. Na verdade, o coletivo protege a gente de visões unilaterais. O coletivo nos protege dos nossos equívocos. O coletivo nos protege dos nossos exageros. Mas isso não é fácil, porque dói, porque machuca. Então, só que assim, a gente precisa conversar sobre isso para enfrentar esses desafios. Esse foi o nosso plano nesse mês. E a gente não acha que essa é um remédio, que assim, todo o nosso individualismo vai ser curado com um mês de pregação. Não adianta. O que a gente imagina é que, de repente, algumas das nossas provocações pode mover um pouquinho a gente na direção de pensar mais comunitariamente. Se algum avanço a gente conseguir, eu tenho certeza que Deus será honrado e a gente desfrutará de benefícios que não imaginávamos. Eu quero ler com vocês a história de um profeta num momento muito solitário. Ele ficou extremamente solitário, mas não ficou abandonado. Acompanhem comigo. 1 Reis, capítulo 19, o verso 1. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daqui, fique diante do Senhor no monte, e eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de uma suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Até aqui. Senhor, nos abençoa, fala com a gente precisa da Tua palavra, e a gente sabe que através dessa escritura poderosa, o Senhor nos revela a Sua vontade, sonda nossos corações e alimenta, Senhor, nossa alma com verdades que transformam nossa vida,
nosso dia, nossa semana, e nos fazem perceber quem o Senhor é. Perceber quem o Senhor é o grande tesouro da nossa vida. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Gente, essa história aqui, ela está num contexto de aproximadamente uns 900 anos antes de Cristo. Esses são uns relatos, esse é um momento do profetismo em Israel, onde Deus atuou de uma forma muito poderosa. As Escrituras não são todos os períodos marcados por muitos milagres, não são todos os contextos históricos que a Bíblia conta que houve homens exercendo poderes imensos da parte de Deus. Não são todos, mas existem alguns. Por exemplo, Abraão é um homem conhecido como alguém que caminhou com Deus, mas Abraão não fez sequer um milagre. Noé é alguém muito famoso, muito conhecido, mas também não se conhece de Noé ter orado e pessoas terem sido curadas. Porque Deus, e isso é uma coisa que a gente aprende na Bíblia, ele de tempos em tempos ele decide agir como ele quer, do jeito que ele quer. Então algumas coisas não são padrão na Bíblia. No tempo dos apóstolos, por exemplo, há apóstolos que na passagem dele, a sombra dele curava as pessoas. E isso não se repetiu em nenhum século. Na história da igreja não se conhece. Então, é um negócio muito interessante de se aprender e de entender. Só que na história de Elias, Elias foi um desses profetas, Elias e Eliseu, praticamente apenas os dois, onde Deus derramou muito poder, muita graça. E é curioso que o ambiente histórico onde ele teve essa incumbência, o que é esse negócio de profeta, André? É um homem, uma pessoa chamada por Deus para trazer uma mensagem curiosa, que não é uma mensagem fácil e nem uma mensagem simples. O contexto da nação, eles tinham se dividido em dois reinos, tinha tido muita confusão, muita divisão, e agora, nesse momento que Elias aparece para profetizar, e Deus chama ele para profetizar, o Reino Norte, que foi o lugar onde ele profetizou, era conhecido como um lugar assim de muitos motins. Mal assumia um rei, dali a pouco alguém já fazia uma conspiração, vinha e matava, entrava outro, assumia, e o texto conta assim que esse rei não fazia o que Deus queria, na sequência outra pessoa já puxava o tapete dele. Gente, esse livro de 1º Reis, 2º Reis, é um livro de muitas histórias assim, de reinados capotando. Você fala assim, por que isso está registrado na Bíblia, né? Uma coisa curiosa, e acho que seria assim, uma informação mais teológica desses livros, é Deus mostrando para a gente que mesmo os seres humanos, no momento de maior caos, de distanciamento de Deus, Deus nunca deixou de colocar os seus mensageiros para apontar a luz. Essa é uma coisa que você pode resumir dessa história dos profetas, porque não tem, principalmente nesse reino norte, ele é exterminado mais ou menos no ano de 722 pelo Império Assírio, que destrói, leva todo mundo, acaba com eles, e depois fica só o reino de Judá, o reino sul, que daí na sequência também lá, por 586 também vão sofrer um grande exílio. Esse reino norte, os reis só aprontaram. Eles não seguiam a dinastia davídica, mas o pior de não seguir a dinastia era assim, parece que você lê a receita. O texto fala assim, ó, e o fulano, igual o tal do Jeroboão, que foi o primeiro, um dos reis do norte, não seguiu os passos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Israel desandou, e dali a pouco morreu e veio outro rei. E assim, sucessivas as histórias. Outro resuminho básico, assim, ó, fazer o que Deus não quer, em outras palavras, diriam os adolescentes, dá ruim. E dá ruim. Essa é a mensagem do texto. Só que é curioso que Elias é colocado, o pai do rei Acabe, que ele profetiza, era um homem chamado Onri, que era um comandante da guarda, que também usurpou o reinado do outro, que tomou, assim, numa maldade imensa, e daí Acabe assume. Acabe fica 22 anos no reinado do norte. E ele apronta demais. Ele sendo conhecedor de algumas verdades do reino de Deus, ele vai lá e se alia com uma rainha, que era uma mulher chamada Jezabel. Você em algum momento já ouviu falar dessa mulher, ou você ouviu alguém xingando alguém, falando, essa fulana é uma Jezabel.
porque ela é a personificação de uma mulher da magia negra, de uma mulher perversa, de uma mulher assim que quer o fígado das pessoas. Ela é a personagem, a personificação da ruindade e da maldade, essa tal de Jezabel. E Acabe, ele casa com essa mulher, o que intensifica as besteiras que ele apronta. E agora tem uma outra coisa muito curiosa nessa história. Você descobre, isso é sucessivo nas histórias dos reis, que quando um rei, no contexto de Israel, ele pisa no tomate, ele pisa na bola, ele apronta e faz coisas erradas, o povo, quase que por tabela, vai tudo junto aprontando. Então o rei está fazendo meleca, quase boa parte do povo está fazendo meleca também. Esse é um princípio que a Escritura vai colecionando para a gente. Eu já digo, obrigado, quanta gentileza. Gente, esse é um princípio das Escrituras que a gente chama de o princípio da representatividade. A gente, nesse ambiente individualista da gente, a gente não gosta muito desse negócio de ter representante, mas a Bíblia é cheia, Fernanda, ela é encharcada dessa noção de representação. Tipo, tem um representante, começa a aprontar, praticamente o povo vai e se arruína. Então, dentro do contexto de Israel, tá? Não pega isso e aplica ipsis literis para o Congresso Nacional. Isso aqui é o contexto de teocracia, ambiente de Israel, povo de Deus. Ali era um Estado religioso, não é o nosso caso, tá? Então, não, porque daí é muito fácil a gente transferir responsabilidade. Brasileiro, então, não, a gente está nessa meleca por causa que o fulano aí está na prefeitura. Mas não é essa a ideia. Dentro do contexto do povo de Deus, Deus está o tempo inteiro ensinando assim, ó, se o rei de vocês caminhar bem, vocês vão caminhar bem. Isso tudo era um jeito, Cris, de ensinar assim, ó, vocês precisam de um rei que endireite a vida de vocês. Era tudo um jeito das Escrituras ensinando assim, ó, no fundo, vocês precisam de um rei que arrume a vida de vocês. E o rei haveria de chegar. Todo Natal, você celebra, querendo ou não, você celebra esse rei. Natal é dia de falar assim, ó, na cidade de Davi vos nasceu hoje, que é Cristo, o Senhor. E os reis magos vêm, onde é nascido o tal do rei dos judeus? Então toda a Escritura é para dizer assim, ó, vocês precisam de um rei, porque se vocês têm um rei errado, a coisa desanda. Perfeito, Acabe apronta um monte, aí Elias chega para profetizar, e ele já chega assim, com os 2 pés na porta. Fala assim, ó, não vai ter mais chuva aqui. Vão ficar 3 anos sem chover. E, gente, imagina, ele dá essa profecia, o céu secou. Não cai uma gota d'água, e a tal da Jezabel sabia que tinha mão de profeta do Deus de Israel nessa coisa. Ela começou uma imensa perseguição. O Elias sai, foge, vai para a região de Sidom, numa cidade de Sarepta, fica perto de um riacho, depois vai morar na casa de uma viúva, tem uns milagres maravilhosos, o filho da viúva morre, Deus usa ele para ressuscitar o filho da viúva, passa-se os 3 anos, Deus fala assim, volta agora e vai lá conversar com Acabe. E daí ele volta para conversar com Acabe, tem uma situação de um sujeito que ele pede ajuda, eu sei que ele consegue conversar com Acabe, e ele fala assim, olha, vai voltar a chover, mas a gente vai fazer uma reunião. E ele sobe num determinado monte, chamado Carmelo, e fala assim, ó, vamos fazer uma reunião, eu quero chamar todos os profetas de Baal, porque dentro desse contexto, uma das coisas que era mais problemática para o povo de Israel, e isso assim é repetido esse problema, qual que era o problema que era repetido, gente? É um problema de um assunto que é sempre terrível nas Escrituras, chamado idolatria. Se você quer saber de um negócio que deu ruim na Bíblia, é a tal da idolatria. O que era a idolatria? Era o povo de Deus começar a adorar, respeitar e seguir um Deus que não um Deus criador. E não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes que eles fizeram isso com muita força. E a idolatria sempre tem os súditos da idolatria. E daí tinha esses profetas desses deuses chamados Baal, Azerá. E aí o Elias faz uma reunião no monte e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio aí para saber quem que é o Deus de verdade.
Vamos fazer uma competição. Ele teve uma ideia doidinha, assim, gente. Ele chamou assim e falou, ó, Acabe, chama todos os profetas aí. Veio 450 profetas de Baal, e só ele como profeta de Deus, porque todos os outros fugindo, sabendo que a Jezabel tinha mandado, se achasse algum era para matar. E ele está lá no monte, ele falou assim, não, nós vamos fazer, chama todo o povo também, para o povo assistir a competição. E qual a competição? Ele falou assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um altar, e vocês vão colocar o sacrifício aqui no altar, e eu também vou fazer um altar aqui e vou colocar o sacrifício. E a gente vai pedir para o Deus mandar fogo em cima do sacrifício. E daí, assim, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Que desafio, né? Ele foi, topou essa... E o texto não fala que Deus deu essa ideia para ele. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia e falou, vou fazer um negócio desse. E, gente, e ele intimou os caras foram lá, montaram o sacrifício e começaram de manhã. Não, vocês primeiro, vamos tentar. E o povo lá, e fazendo as magias dele, fazendo os batuques dele, e pedindo para que Deus, o Deus Baal, mostrasse que ele era verdadeiro. Chegou um momento que o Baal não respondia, os camaradas se cortavam, estava tudo ensanguentado, e o Elias debochado, gente, muito debochado, ele falava assim, você quer ver a história? É só você ler o capítulo 17, 18 e 19, você vai ver toda a história. Ele falava assim, ei, fala mais alto. Talvez ele está dormindo e não está ouvindo vocês. Gente, piada, sério, ele fala desse jeito. E os camaradas lá, passou um tempo, não responde. Passaram a manhã inteira tentando que Baal respondesse, Baal não respondeu. Daí Elias vai, monta o altar dele, olha como o bicho era atrevido. Ele, depois de montou, fez o sacrifício, está lá o bicho cru lá, e eu fico imaginando, gente, porque às vezes o pastor fica nesse negócio assim, né? Vou orar a Deus e agora o senhor tem que responder para essa pessoa entender que o senhor é vivo. Então a gente fica nos limites assim. É uma situação, gente, e o homem tão confiante, ele falou assim, faz o seguinte, pega uns barril de água aí e joga agora em cima aqui do meu sacrifício. E começou a encharcar, para tipo, fica mais difícil, né? Com água vai ficar mais difícil pegar fogo. Gente, daí ele fala, vai e faz a oração assim, Senhor, para que todo Israel saiba que o Senhor é Deus, para que todo esse povo que saiba que o Senhor é Deus, responde o seu servo. É fantástica a cena. Deus manda fogo do céu, detona o sacrifício, queima todo o sacrifício e seca até a água que estava tudo ali. Aí o povo, na hora, parece assim, o povo que estava, porque todo o povo estava caminhando na idolatria. Todo o povo estava adorando os deuses ali, segundo os profetas, segundo a proposta do rei. O povo entendeu, peraí, nós estamos fazendo um caminho errado. Foi um momento de conversão, de falar assim, ei, a gente está adorando o que é errado, a gente está adorando o que não é Deus. E toma aquela consciência. E o tempo era outro. Ele, na hora, ele falou assim, ó, pega todos esses profetas maldosos aí, porque essa era a lei dentro de Israel, mata todos eles. Gente, levam eles para tudo. Há uma carnificina, um extermínio de profeta ali que estava desandando o povo, porque isso acabava com a vida do povo. Gente, ele terminou o capítulo 18, acaba numa grande vitória de Elias. Aí entra o capítulo 19, o quê? O capítulo 19 entra o que a gente leu. O que acontece? Esse homem solitário, depois de uma grande conquista, de um grande triunfo, acontece que o texto fala assim, olha, Acabe contou para Jezabel o que Elias havia feito. Aí, o que essa mulher... Olha o medo. Eu, de verdade, nessa hora, assim, eu falo assim, Elias, que aconteceu com você, meu amigo? Veja se não é de admirar. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, como havia matado todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Gente, esse homem acabou de mandar fogo descer do céu, pediu ao Deus Criador, Deus atendeu, ele exterminou todos os profetas que estavam levando, desencaminhando o povo. Agora uma mulher fala para ele assim, eu vou te pegar, e você vai morrer. Aí, olha o que vai no versículo 3, esse texto para mim, assim, eu fico assim, ó, eu não acredito. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu servo, ele mesmo foi caminhando para o deserto, caminhando um dia inteiro, sentou-se, sentiu vontade de morrer. Assim,
Eu acho lindo a Bíblia mostrar o que acontece com os servos de Deus. Porque se a gente fica com a parte até dele tendo sido vitorioso, encerra ali, você fala assim, meu Deus, fica parecendo uma história assim, hollywoodiana, onde o herói é extraordinário, vence tudo, acaba com tudo, e daí a Bíblia mostra um ser humano como a gente, que triunfa, que vence, e que começa agora numa espiral de crise, que eu acho que aqui ensina muito coisa para a gente. Ele entra numa espiral de crise tão grande, gente, tão grande. Por quê? Porque as ameaças fazem isso. Independente do que a gente já venceu na vida, independente das nossas conquistas, independente das nossas características, existem ameaças que elas têm a capacidade de nos desequilibrar de forma imensa. Esse é um ponto, e isso aqui é um registro para o meu e para o seu coração. É impressionante como existem ameaças que nos desestabilizam. E aí, o ponto, assim, ó, Elias estava sozinho. Esse é o ponto. Ele estava sozinho, ele achava que ele estava sozinho, ele achava que ele não tinha companhia, ele achava que não restava mais ninguém, e isso é parte da crise. Então, eu vou falar um pouquinho dessa crise, o que é ameaça e o que o medo faz com a gente. O medo e a ameaça, eu acho que uma das coisas piores do que ele pode fazer com a gente é ele colocar a gente em isolamento. Ele coloca a gente numa rota de fuga e distanciamento e assim some. E daí você percebe que o caminho dele assim, ó, da onde ele estava, ele vai para o deserto, mais um pouco ele estende uma caminhada e depois vai parar dentro de uma caverna. E isso é comum e intenso na vida de quem está sob ameaça, mas quem está sob ameaça e está solitário, e está sozinho, e não tem com quem compartilhar, e não tem com quem repartir, porque parte da crise dele, você vê que mais de uma vez, quando ele fala com Deus, ele fala assim, ó, tá assim, estão procurando me matar, e só tem eu, e só existe eu, e sou eu o último, só eu que estou aqui, não tem mais ninguém para amparar, não tem mais ninguém participando, eu estou sozinho, eu estou ilhado. E é curioso, o camarada foge da morte e de repente, durante a fuga, quer morrer. E de verdade, esse tipo, mostra um pouquinho da mente humana, né? Como que a gente entra em bug, né? Dá umas bugadas e fala assim, não faz sentido. Você quer morrer porque você fugiu, filho. Não dá pra, imagina a gente entrando e o que está acontecendo? Cara, olha o que você acabou de fazer. Olha a vitória que você acabou de ter. Gente, de repente vem uma ameaça que vai saber qual que é o fio que desencapou na cabeça dele lá naquele momento onde ele ouvia a palavra de Jezabel. O detalhe e o crítico é que ele estava sozinho. Que não tinha parceria de outros profetas, que não tinha companhia de outras pessoas. E aqui, evidente que esse texto é para mostrar, sim, a bondade, o cuidado e a proximidade de Deus, mas a gente pode também considerar com esse texto o que é comum para a nossa vida. O que é comum para a nossa vida. Gente, é muito especial quando a gente entra na jornada cristã e começa a gente ter a alegria de desfazer de máscaras, desfazer de expectativas de que a gente não colapsará. Não, de verdade, caminhada com Deus não dá imunidade para a gente de não entrar em colapso. Não dá a vida, assim, você não tem seguro contra colapsos. Não tem. E essa aqui é uma história para dizer assim para cada um de nós, olha, somos tão frágeis quanto Elias. Eu diria que ele é um grande herói. É um dos homens, assim, num alto nível de respeito das Escrituras. O Novo Testamento, quando vai citar Elias, fala assim, olha, Elias, sendo um homem sujeito com as mesmas paixões com a gente, orou e não caiu chuva do céu. Tiago cita isso. Quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, não sei se vocês lembram dessa história,
No momento que Jesus sai, assim, Pedro fica deslumbrado, que Jesus encontra com duas pessoas lá. Eu não sei se vocês lembram, quem que estava conversando com Jesus? Um era Moisés, o outro era Elias. Elias, gente, Elias não morreu. É impressionante o final da história de Elias, porque ele foi sucedido por Eliseu, e a história conta o seguinte, que Deus fala assim, olha, para o Eliseu receber a graça e a dádiva que Elias tinha, a unção dele, o poder, tudo que Deus estava fazendo através do ministério dele, ele tinha que ficar enxergando. Então ele ficou coladinho na história e foi avisado assim, ó, de repente um carro de fogo separa os dois e num redemoinho Elias é levado para o céu. Elias não foi sepultado. É uma história de um homem genial. É uma história assim que dificilmente algum de nós conhecerá alguém tão estruturado que foi usado de uma forma tão poderosa diante de Deus. Agora eu acho lindo a Bíblia me dar esse recorte da história dele. O camarada surtou. O camarada entrou em parafuso. O camarada, ele entrou em disfunção. E olha que legal. Sabe que legal? Porque a gente pode usar isso como espelho. A gente pode, assim, se você, em algum momento, já deu uma desequilibrada, ei, tá normal. É assim que a gente é feito. A gente é da mesma estrutura de Elias. Se você já venceu coisas inimagináveis e depois se viu assim, gente, como eu posso estar tão amedrontado diante dessa situação se eu já triunfei sobre questões muito maiores? Tá ok. A gente é muito parecido com Elias. Como eu posso agora estar numa reta gigante de fuga, sendo que eu fui aquela pessoa que teve fé de orar e ficar sem chover. Você imagina um camarada? E ele assim, e agora estou eu aqui, por causa da mulher falar que vai me matar, estou eu aqui que não paro de fugir, e com um monte de sensações estranhas. E essas sensações dele, acho que às vezes é pista para a gente de que algumas coisas precisam ser curadas na nossa vida. Uma delas é a seguinte, é a sensação de que só restou a gente. Que negócio perigoso. Eu não sei se você já teve essa sensação de que assim, o mundo inteiro não está, olha, o mundo não presta mais. Não resta mais ninguém no mundo que presta. Puxa vida, como que eu vou conseguir viver? Essa sensação estúpida de que, só tenho eu agora para... Nossa, Deus, eu não estou aqui para ajudar o Senhor, hein? O que seria da sua obra? O que seria do teu reino? O que seria da minha família? O que seria? Não restou. Sabe, Elias, ele está nessa confusão, nesse momento de medo, alimentando a noção de que ele é extremamente essencial, que não, se não fosse ele, o que seria do mundo? Gente, que bobeira. Que bobeira. Deus, depois assim, esforra na cara dele o argumento assim, Elias, para. Tem mais de 6.000 aí que não dobraram. Pensa, Elias, a minha obra é muito maior que você. E eu acho isso um negócio bacana, a gente tirar a pretensão de que o mundo precisa da gente para ser movido, gente. É um negócio triste. A minha família hoje não está aqui, minha esposa e meus filhos, né? Mas assim, eu sou muito importante para eles, eu dou uma força legalzinha assim. Mas olha, eles precisam de Jesus. Jesus eles não podem ficar sem. Sem mim, eles dão conta. Vai ser difícil? Vai. A minha esposa tem uma prima que o marido faleceu, era um camarada muito mais genial que eu, e tá lá os filhos crescendo com saúde, e a prima vivendo a vida dela, tocando o barco. Com certeza ficou uma lacuna, mas dá conta, gente. Olha, na família é duro, mas dá conta. Na igreja, dá conta. No seu trabalho, dão conta. Gente, uma das tragédias na nossa vida é a gente ter essa suspeita de que a gente é muito essencial. E isso é ruim, porque nós não somos tudo isso. Não somos. Essencial é o nosso Deus. Ele é essencial. É dele que as pessoas não podem ficar sem. E ele nunca falha, ele nunca se ausenta, ele nunca deixa de dar a medida necessária. E Elias estava colapsado com essa ideia. Agora, outra coisa ruim mesmo, que é o quê? A gente achar que a melhor medida diante da dificuldade é desistir dela. Eu acho que esse é um negócio terrível, porque Deus não atende, ele ora por 2 vezes, tira a minha vida. Você percebe? Deus não dá sim para essa resposta. E eu acho que há momentos de medo e há momentos de colapso,
Porque, não sei se você percebe aqui, mas ele teve uma oraçãozinha meio suicida. Tá meio gospel o desejo suicida dele, mas é suicida, gente. É verdade, ninguém olha para esse. Nossa, que crise. Ele está tentando o suicídio. Só que é gospel. Tira a minha vida, isso é gospel. É o suicídio gospel. E olha, eu não sei se você já pensou nisso. Eu não sei se você já pensou nisso. É um assunto difícil de falar, né? Eu já. É um negócio maluco. Eu lembro num momento que eu estava tão perturbado no trabalho que eu tinha antes de ser pastor, que uns pensamentos malucos vinham na minha mente, assim. Às vezes eu estava na estrada, assim, dirigindo o carro, e daí eu pensava assim, do nada, assim, sem eu estrategiasse. Nossa, se esse carro saísse aqui agora e desse de frente com a carreta, nossa, ia acalmar tudo, né? Daí eu falava assim, gente, o que eu estou pensando? Você nunca deve ter pensado nisso, né? Eu estou falando de forma irônica, falando de um assunto duro, com leveza, brincando, porque eu acho que é o melhor jeito de falar. Mas às vezes isso vem para o coração. Às vezes vem a gente achando assim que a melhor coisa é desistir, que a melhor coisa é jogar a toalha. E daí você fala assim, qual é o motivo? Às vezes é banal. De verdade, com o contexto aqui do Elias, eu estou julgando o Elias. Eu estou falando, dá licença, cara, você enfrentou dificuldade muito maior, e agora ele está com medinho dessa mulher? Pelo amor de Deus, né? Mas é muito fácil minimizar o problema dos outros. É muito fácil eu falar que a sua dificuldade é pequena. Só nós sabemos qual é a dificuldade. Só Deus sabe o que passava no coração desse cara. E aí o que é lindo, porque hoje, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente fica solitário, mas jamais a gente fica abandonado. Que a parte mais sensacional desse texto é que Deus não debocha da crise dele. Deus não debocha da crise dele. O que Deus faz para ele, no meio do caminho, Deus o alimenta. Dá um alimento substancial do céu. Deu um pão para ele do céu lá. E deu chance dele caminhar. E caminha dias. E chega num monte. E Deus vai, uma voz suave, no meio de uma crise tremenda. E pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deus trabalha como um terapeuta. Ouve ele várias vezes no meio da crise dele. E não o abandona, e fala assim, Elias, fica de boa, vai lá e unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu, eu vou mudar a situação geopolítica aí, e vou exterminar as pessoas que estão te perseguindo, e vou dar calma para o seu coração, confia em mim. Sabe, a história bíblica é assim, de um Deus que vem para perto de gente, às vezes que parece muito heróica, que teve muitas conquistas, mas que gente que tropeça, gente que tem colapso, gente que cai em curto-circuito, que de repente nem sabe por que está tão disfuncional. E esse Deus ouve a gente, não recrimina a gente, mas reconsidera os nossos pontos. E em outras palavras, que Deus fala assim, ó, não desiste não, não desanima não, esquece esse negócio que eu não vou tirar a sua vida não. Deus nem tira a vida dele, não, você vai vir morar comigo e nem pela morte você vai passar. Eu vou te dar outra história, eu vou te dar outra vida. Gente, sabe, onde a gente está aprendendo isso aqui, que talvez seja uma palavra para o seu coração, palavra para o seu coração, talvez está cheio de ameaças na sua vida. Ameaças que as pessoas não estão entendendo como tão gritantes, porque talvez não sejam, mas a sua cabeça está fazendo com que elas sejam. A sua cabeça está deixando essas ameaças gigantescas. E Deus sabe que estão gigantes. E Deus não vai te recriminar, Deus vai até você. E o que Ele está fazendo hoje? Ele está indo até você para ouvir o que está acontecendo. Conta para Ele o que está acontecendo. E Deus ouve ele várias vezes repetindo a história. Repita para Deus o que você está sentindo. Repita o que você está intencionando. E Deus vai falar com o seu coração. E Deus vai te dar o alimento. Deus vai te dar a resposta. E Deus vai te reencaminhar para mostrar para você que Ele tem um bom plano. Que Ele não vai te abandonar. Que Ele não vai te desproteger. Que assim como Ele fez com Elias. Ele falou assim, Elias, o meu plano continua. A minha obra continua. Eu cuido de você. Eu não vou te desamparar. E eu vou seguir nessa história. Gente, eu comecei esse culto lendo um texto maravilhoso. Jesus dizendo para a gente, eis que estou convosco todos os dias. Elias nunca ficou sozinho. Deus nunca deixou Elias sozinho. Deus nunca deixou ele sem ele por perto. Mas nunca ficou sozinho como comunidade. Ele tinha um mundo de profetas que Deus escondeu. Você não está sozinha nessa jornada. Olha, a gente tem
uma experiência aqui na igreja que intensifica a nossa conceituação de que a gente está junto. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu aqui agora contei que eu já pensei em bater o carro na rodovia. E é evidente, eu sou um cara de pau e eu falo as coisas às vezes sem nenhum receio. Mas talvez alguns de nós aqui precisavam contar essas coisas. E ouvir de outras pessoas, eu também já pensei nessas maluquices. E você não tem ideia como é especial. Eu acho que só eu ter contado isso para você hoje já foi uma paz para o seu coração. Você deve estar falando, nossa, ele sendo pastor pensou nisso, eu até estou me sentindo mais normal. Faz bem, mas faz bem você ouvir as outras pessoas. Sabe, o Elias, Deus disse para ele, você não está sozinho, tem um monte de profeta. Tem um monte de gente que eu não deixei dobrar o joelho. Eu queria dizer para você assim, ó, a redenção é uma experiência comunitária. O individualismo vai fazer você fazer, sabe qual o tipo de experiência aqui? Chegar aqui, ouvir essa mensagem e depois voltar para o modus minha vida e meu quadrado. Eu sei, é muito tentador viver assim. É mais confortável em vários aspectos, mas a gente não foi chamado. Às vezes parte das nossas dores é por não ter com quem repartir. Às vezes parte da dor do outro é porque ele não tem você por perto para repartir com ele. Então, a gente aqui oferece um caminho de pequenos grupos para as pessoas tentarem caminhar junto. Às vezes esse espaço não é para todo mundo, porque as dinâmicas da semana são diferentes. Mas tem mulheres que se reúnem aqui na quarta-feira no artesanato, que é uma delícia. Elas vêm aqui para costurar a amizade, partilhar os desafios, contar da doença, da dificuldade do filho, das alegrias. O que eu quero dizer para você assim, em outras palavras, não fica sozinho. Sozinho as coisas se intensificam. Sozinho as ameaças são maiores. Sozinho nos falta visão dos outros, mostrando assim para mim, André, não é tudo isso, cara, calma, você não está vendo direito. Eu vou falar para vocês, eu preciso de você perto de mim. Você precisa de outras pessoas perto de você. As outras pessoas precisam de você. Dá um jeito, mas não fica sozinho. Jesus chamou a gente para uma caminhada com Ele e com o povo dele, e isso é especial. Eu queria orar com você. Eu peço cortesia, né? Falei 25 minutos a mais do horário normal, porque eu estou voltando de férias, tá? Quero orar por você, e com você, e orar por mim também. Talvez você chegou aqui e passou coisas na sua cabeça que você está se pensando assim, poxa vida, como que ele sabia que eu pensei essas besteiras essa semana? Eu não sabia de nada. É Deus que sabe. Mas Deus não quer que você continue com esses pensamentos. Ele está cuidando da sua vida. Ele não vai te desamparar. Confia nele. Senhor, nós sabemos que às vezes a caminhada é solitária, porque nem tudo é tão compartilhado assim. Às vezes os temperamentos, os estranhamentos, as histórias, a cultura nos isola, Senhor. Às vezes nossas próprias opções, às vezes os machucados, as feridas, e a gente precisa aprender a andar em comunidade, andar com os teus filhos, andar com os teus discípulos, ser bênção para eles, estender as mãos, os ouvidos, o abraço, mas é difícil, Senhor. Por vezes a gente se vê como Elias, sozinhos, achando que só tem a gente. Tem misericórdia em nós, mostra que tem muitos outros parecidos, frágeis, fracos, gente como a gente, que o Senhor está encaminhando nessa jornada. Eu quero te pedir em especial por aquele ou aquela que essa semana pensou em desistir da própria vida. Que essa semana pensou que a melhor coisa seria acabar, porque isso daria fim às ameaças. Senhor, o Senhor tem uma palavra para essa pessoa. Eu peço a sua cura, eu peço o seu conforto, eu peço que o Senhor ponha pessoas do lado para cuidar, para ouvir, pessoas parecidas com Elias, assim, problemáticas também, que nos entendam, que partilhem, que não acusem, que não apontem um dedo, que não queiram dizer que a vida é fácil, que é simples, pessoas que entendem, apenas apoiem, ajudem, porque no fundo, quem nos socorre é sempre o Senhor, usando as pessoas. Nos ajuda a ser comunidade nesse mundo individualista, nos ajuda a ser abraço, ser parceiro, para um mundo cada vez que cada um quer ficar mais isolado. Socorre a gente, Senhor, nos livra do isolamento. Só o Senhor pode nos ajudar, o Senhor sabe que é difícil. Oramos assim pedindo uma semana abençoada, pedindo a retomada dos pequenos grupos,
pedindo amizades de fé aqui, amizades respeitosas, amizades sinceras, mas sobretudo amizades pacientes. Porque se as pessoas não tiverem paciência com a gente, ninguém vai nos suportar, o Senhor sabe disso. Então nos ajuda e nos abençoa. Oramos agradecidos de poder te cultuar. O Senhor renova nossas esperanças e orienta a nossa vida. Obrigado por tudo, por todo o serviço que foi feito, por quem ficou no slide, pelas músicas, por quem cuidou das crianças, por quem ficou na recepção e viu até se tinha papel higiênico no banheiro. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado para essa igreja. Essa igreja só é possível porque é um grupo se ajudando e servindo. Obrigado, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do Santo Espírito esteja com todo discípulo que está numa jornada com o povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, excelente semana. Se precisar conversar, conte comigo. Deus te abençoe.